Na aula de hoje, iremos falar sobre os nativos, ou seja, os indígenas, os primeiros habitantes de nossas terras brasileiras. Então, a gente pode ver aqui, né, fotos dos nativos de nossa terra que chamaram de índio. Então, os primeiros habitantes do Brasil foram chamados de índios. Nós sabemos por quê, né? Porque os portugueses, eles iam para as Índias e como eles chegaram ao Brasil, então eles achavam que tinham chegado às Índias, por isso chamou os habitantes daqui de índios e até hoje é assim que eles são tratados. Na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, estima-se que existia cerca de 5 milhões de índios no território brasileiro e 100 milhões em todo o continente americano. Então, o que foi feito desses índios? Então, nós sabemos, já aprendemos em história, que os europeus eles não queriam trabalhar, eles apenas queriam que escravizar, explorar nossas riquezas. Então, como os nativos não aceitaram essa situação, então muitos foram dizimados. O que é dizimado? Essa palavra dizimado quer dizer destruído, assassinado. Então, a chegada e o contato direto, né, de índios e português fez também com que a cultura fosse cada vez mais se perdendo. Ou seja, vamos começar pela língua. Nós falamos português por quê? Por causa dos portugueses que chegaram e descobriram e exploraram as nossas terras e ensinaram os seus valores. Então, ensinaram o português a gente. Depois, isso já a língua indígena, né, já foi deixada o quê? De lado. Ninguém mais foi aprender aquela língua. E uma outra bem marcante, assim, os costumes de dormir de rede. Poucas pessoas ainda têm esse costume, né? Outra a comida, como por exemplo cuscuz, a tapioca, comer raízes como batata, beterraba, cenoura, isso ainda são tradições que a gente ainda tem. E uma outra bem marcante, assim, a forma de casa, né? As casas deles, nós sabemos que eram ocas, né? Eles moravam em tribos. Então, isso aí, a religião também, né? Eles acreditavam naquilo que eles estavam vendo. Então, o Deus deles era a natureza, a água, a pedra, o sol, certo? Aí agora a gente vai ver aqui o que é que ainda existe para proteger os índios que ainda restam, né? Então, nós temos a FUNAI. O que é que significa FUNAI? Fundação Nacional do Índio. Talvez vocês já tenham ouvido falar em FUNAI, mas vejam aí que a FUNAI ela foi criada em 1967, ou seja, já tem 55 anos, né, mais ou menos. Então, é um órgão indigenista oficial do Brasil. Esse órgão ele é responsável por promover, proteger os direitos dos povos indígenas no território nacional. E esses direitos eles também estão garantidos na Constituição de 1988. O que é Constituição? São as leis, né, que regem a nossa nação. Então, a última Constituição
feita no nosso país foi em 1988. É uma Constituição que foi muito importante para todos nós, porque através dessa Constituição vocês vejam aí que tem os direitos dos índios garantidos, tem os direitos dos negros, tem os direitos da mulher, tem vários direitos, entre outros, aquele que você pode seguir a religião que você quiser. Tanto é que a gente pode observar, por exemplo, na nossa cidade, existe muitos tipos de religiões diferentes e a gente consegue viver com todo mundo. Por quê? Porque é uma lei, certo? Vem também o respeito às pessoas portadoras de deficiência, e é uma das constituições que a gente pode dizer mais humanitárias da história do Brasil. Também a gente vai ver a questão do desenvolvimento sustentável das populações indígenas, né? O que é esse desenvolvimento sustentável? É quando se diz com relação à natureza, que explora-se, mas não de forma exagerada, sempre com aquele cuidado de não explorar tudo de uma só vez para depois também, além de promover ações desenvolvimento, a conservação e recuperação do meio ambiente nas terras indígenas e também o controle da mitigação de possíveis impactos ambientais decorrentes de interferências externas. Que interferências externas são essas? As interferências que vêm do próprio governo federal, certo? De grileiros, de pessoas que querem fazer o desmatamento ilegal, dos mineradores atrás de ouro, certo? Então, de forma inédita, os indígenas passaram a ser protegidos por lei específica em 1973, por meio da Lei número 6.001, que regula a situação jurídica dos índios e os civlópolas e das comunidades indígenas, com o propósito de preservar sua cultura e integrá-los progressivamente e harmoniosamente à comunhão. Aí aqui vamos ver se realmente tudo que a gente viu até agora está acontecendo. Então vocês observem aí que nós temos uma placa, né? Essa placa diz: Governo Federal, Ministério da Justiça, Fundação Nacional do Índio, Terra Protegida, acesso que não é permitido a pessoas estranhas, né? E fala aí do artigo, da lei, do Código Penal, etc e tal. Então, isso aí tá querendo dizer o quê? Que se você não é uma pessoa estranha àquela realidade, então você não tem acesso. Aí vocês podem observar que essa placa ela está perfurada por bala, certo? Então isso aí está mostrando o quê? Que alguém não está respeitando a lei, que alguém não está tentando invadir essa área protegida, né? E nós sabemos que a partir daí pode ter acontecido o quê? Desmatamentos, mortes, né? Daqueles índios que vivem aí. Então, pelo menos 6 terras indígenas sofreram invasão e ameaças de invasão no início de 2019. Então, tá vendo, né? Que houve invasão. Se houve invasão, lembre-se, pessoas estranhas, e elas começam exatamente fazendo isso. E elas querem o quê? Algo
que interessa a eles. A primeira coisa que a gente vê mesmo é a questão da mata, né? Aí a gente tá vendo, né, que quando eles não conseguem o que eles desejam, então eles fazem isso, toca fogo, certo? E a situação que a gente tá vivendo hoje, atualmente, é essa daí, né? Muitas terras sendo queimadas, né? E o interessante é que se a gente pudesse ouvir gritos e choros dessa imensa mata aí queimada, iria ser assim casos bem difíceis da gente ver, né? Então, gente, na verdade, o que eu quero passar para vocês é o quê? Que os nossos nativos, eles só querem isso, olha, viver em suas casinhas, com suas famílias, ter o direito de preservar a sua cultura, o seu modo de vida. Então ele só quer o quê? Ser respeitado. Não quer passar por invasões. E você tá vendo aí que a cultura deles aí já foi assim, já bastante modificada, porque a gente tá observando pessoas com sandália, com roupas, né? Que nós sabemos a nossa história desde que a gente começa a estudar que índio não se veste assim, não é isso? E quero terminar nosso slide aqui mostrando que somente após a última árvore ser cortada, somente após o último rio ser envenenado, somente após o último peixe ser pescado, somente então o homem descobrirá que o dinheiro não pode ser comido. Então, o que é que vocês precisam entender disso tudo? Que eles envenenam os rios, porque eles colocam mercúrio para que eles possam diferenciar o ouro de, da areia, das pedras comuns que tem dentro do rio. E na hora que eles colocam esse veneno, né, dentro do rio, claro, envenena a água, mata peixe, mata quem for beber, mata quem for pegar aquela água para consumir, para fazer comida. E essa água toda ela vai se juntando com as outras e finda uma água toda o quê? Envenenada. E depois essa questão aí de a última árvore, né? Nós sabemos a importância das árvores na nossa vida, né? As árvores, ela nos dá sombra, nos dá alimento, traz as chuvas, né? Então, se você quiser fazer justiça, faça com suas próprias mãos, plantando uma árvore, né? E para fechar, vamos aqui a mais uma frase, né? Quando nós mostramos o respeito por outros seres vivos, eles respondem com respeito por nós. Então, meninos e meninas, eu quero mostrar a vocês aqui que a gente tem que respeitar, né? Para poder ser o quê? Respeitado. Então não interessa se é afrodescendente, se é feio, se é bonito, se é índio, se é branco. A gente tem que fazer o quê? Respeitar. Por quê? Porque quem realmente
realmente respeita, essa pessoa pode ser o quê? Respeitado. Só quem respeita pode ser o quê? Respeitado.